e outros momentos que já tivemos e outros momentos que continuar tendo. Eu sempre tive uma certeza de que as grandes lições que eu aprendi na minha vida vêm dos oprimidos. E as grandes lições como professor, vêm dos sindicalismo docente. Quando em 79 estavam as mulheres professores mineiras na liberdade, exigindo ser reconhecidas trabalhadoras, qual foi a resposta do então governador biônico de Minas? Dessas mulheres na praia, não é o rosto da mulher mineira. E estava lotada a praça de mulheres mineiras, professoras e não professoras, fazendo isto. Este nosso rosto de mulheres mineiras que lutam por direitos. Nesse momento, eu escrevi até um texto que vocês devem conhecer. Educadoras se identificam. Que rumos tomará a educação brasileira? Que rumos tomará as identidades docentes educadoras? Eu acho que de lá vocês mudaram os rumos. Não só vocês, o movimento docente foi o grande educador. Quem educa a vocês não são nem sequer os cursos de licenciatura, de pedagogia, nem na educação, na formação continuada. Quem tem educado tem sido o próprio movimento docente. Que bom que o movimento docente continua sensível para cada momento histórico em que estamos. Estamos em um momento realmente de direitos? Estamos em um momento de luta por direitos? Estamos em um momento de Estado de Deus? É um momento de gritar educação, nosso dever do Estado, trabalho, direito nosso, dever do Estado, mas de que Estado? Governantes. Eu acho que estamos em tempos de dizer educação, trabalho, direito nosso, unamos-nos com os movimentos sociais do campo, indígenas, quilombolas, das periferias, o movimento tanto juvenil, unamos-nos com o movimento sem terra, sem teto, para garantirmos nossos direitos. Então, este seria o primeiro ponto que eu gostaria de colocar. Em que tempos estamos? Educadoras, educandos, famílias. É tempo de retorno presencial às aulas? Como olhar uma como essa? Com o direito à escola, o direito à educação, o direito ao retorno presencial das aulas. Como olhar isso como educadores, trabalhadoras, e como educandos, e é bom que colocamos também como famílias. Como que as mulheres mais olham o retorno à escola? Não esqueçam disso, professoras, professores. Se alguém, sempre na história, sensibilidade ameaçadas, olha o que eu coloquei aqui. Quem sempre teve foram as mulheres mais. E aqui no final, contracapa, eu coloco a marcha das mulheres negras lutando contra o genocídio de seus filhos. E qual é o grito? Enquanto viver, luto. Então, quem luta pelos filhos, quem luta pelos direitos dos filhos, são, antes de tudo, vocês sabem disso, mulheres negras, mulheres
mais de filhos vocês. Então, que bom que vocês colocaram que neste momento não só os trabalhadores na educação, merendeiras, todo mundo, os servidores, todos, gestores, vamos nos perguntar, será que estamos em tempos de retorno às aulas presencial? Eu acho que essa pergunta é fundamental para as próprias mulheres que lutam, que cuidam, que deram vida e continuam cuidando da vida de seus filhos. Então vamos um pouco, eu vou tentar com vocês pensar como pensar isto, como responder esta pergunta tão interessante. Tempo de retorno presencial às aulas? Claro, quando colocamos o tempo de retorno presencial às aulas, estamos defendendo o direito à aula, escola, direito à escola. Eu defendo o direito à escola. Eu trabalhei na Secretaria Municipal de Educação. Claro que defendemos o direito à escola. Mas por quê? Isto vamos ter que colocar. Qual é a função da escola? E qual é a função da escola nestes tempos de pandemia, não só de vírus, mas de pandemia política e econômica? Qual é a função da escola? Eu diria para vocês que para responder a esta pergunta, tempo de retorno para a escola, qual é a função da escola? Um olhar, pode ser um olhar escolarizante, mais frequente. Ontem mesmo estive olhando várias reportagens no mundo inteiro, de aqui mesmo, de São Paulo, de todo. Será que estamos em tempos de retorno presencial às aulas? E a maior parte dos olhares sobre essa tão delicada eram olhares escolarizados, burocratizados. Eu espero que vocês não façam esse olhar. O que se destaca quando se defende o retorno já, em plena pandemia, subindo e morrendo 1.300 por dia? O que se defende? Vamos, que voltem todo mundo para as aulas. Crianças, educação infantil, educação média, na universidade, todo mundo. Professores, voltem para esse seu lugar e parem de estar descansando em casa. Será que vocês descansaram? Então, esta visão, já digo, é pobre, porque é uma visão escolarizada, burocratizada. E o que se argumenta para essa volta já? É que estamos em tempos de recuperar tempo perdido de 2, 4 meses sem aula. Será tempos de não aula durante a pandemia foi um tempo perdido? Então, uma pergunta que me toca. Podemos não ter tido aula. Podemos não ter tido os aprendizados da aula. Os meninos podem ter tido dificuldade de aprender letramento e numeramento na idade certa. Pode ser. Mas será que foi tempo perdido? Quando pensamos que o tempo de escola é perdido quando não se cumpre o calendário escolar, isso é pobre. Quando não se aprendem as lições escolares que tinham que ser aprendidas cada dia na escola, de cada disciplina, de cada área, de cada matéria, isso é pobre. Quando se pensa que não sabemos como avaliar agora, a maior parte falava isso, mas como avaliar? Vamos reprovar este ano? Não vamos reprovar. Mas já faz 4 meses, vamos reprovar este semestre. Vamos reprovar os alunos? Veja, essas são questões burocráticas. Por favor, eu espero que vocês não sigam esse olhar escolarizante. E se as autoridades seguem esse olhar escolarizante, vamos dar a eles uma lição de que é urgente as infâncias, adolescências, as educadoras e educadores merecem um olhar diferente. Qual seria esse outro olhar? Aí vou passar para esta segunda parte.
Então, vamos olhar com esse olhar escolarizante, burocrático, que se 800 horas, que se agora como cumprir, que se como aprender as lições não aprendidas, que se calendário, que se reprovamos ou não reprovamos, que se como vamos ficar o IDEB, o IDEBA, o IDEBO. Não é isso. Não é isso, por favor. Então, como? Eu aconselharia, não gosto de dar conselhos, mas eu proponho, ou eu estimulo que olhemos esta questão de retornar, não retornar presencialmente às aulas com um olhar pedagógico. O que seria isso? Olhar com um olhar pedagógico. Entender que os tempos de pandemia, seja pandemia do coronavírus, seja que é pior ainda, a pandemia política que está aproveitando o coronavírus para maior desemprego, para a pobreza, para maior miséria, para maior opressão, nos coloquemos a olhar a partir dos direitos humanos. Uma das questões mais sérias que revelam os de anormalidades pandémicas, políticas, econômicas e até de anormalidades escolares é que os direitos humanos são muito desiguais. É uma coisa muito séria. E não só os direitos à educação é mais igual do que pensávamos. O direito, eu diria a vocês, o direito a ter direitos muito mais desigual do que nós pensamos. As anormalidades políticas, económicas e até escolares estão revelando, sobretudo, como os educandos, as famílias, os trabalhadores, as mães são vítimas de direitos tão desiguais. Esta tem que ser a grande questão. Para mim, uma das questões que tardo este momento, isto nos deveria fazer pensar, é que até o próprio direito ao conhecimento é desigual. Se tem falado muito, educação à distância, mas a distância de quem? Porque não é só educação à distância. Quem tem condições de educação à distância? Quem tem acesso a tecnologias para educação à distância? Quem pode, inclusive, ter acesso à educação à distância quando tem que sobreviver na rua para comer? Quando tem que trabalhar para comer? Quando tem que estar no ônibus para... E veja a quantidade de jovens e adultos que vão cada dia para o trabalho, porque eles não foram liberados do trabalho. Podem ter sido liberados do trabalho os patrões, as patroas, mas eles não. E têm que ir ao trabalho e não ser liberados do trabalho. Então, quem tem direito? Quem tem direito? Insisto com vocês, olhemos a partir de uma realidade dura, difícil, ver a própria educação fazendo parte das lutas por direitos. A educação não é o direito primeiro que garante todos os direitos. Isto é paralela. E isso são essas falsas que nos fazemos a tantas crianças, adolescentes, pobres, negros, das periferias, das vilas. Sabe por que é pobre? Porque não estudou, sua mãe não estudou, era analfabeta, seu pai também. Sabe por que seus irmãos são desempregados? Porque não estudaram. Sabe por que você vai continuar desempregado se você não estudar? E se eu estudar, professora, aí tudo vai resolver. Por favor, não temos direito a enganar. Então estamos num momento em que as grandes mentiras aparecem. E uma das que aparece é essa.
aparece que o próprio direito à educação não é a garantia de todos os direitos. Mais ainda, que o próprio direito à educação e à escolarização é desigual, profundamente desigual. É muito ir à escola de carro levando pelo papai, pela mamãe, ter sido preparada a merendinha pela empregada doméstica, todo direitinho, e chegar na escola cheiroso, todo de carro e vidro, do que ir da favela a pé para a escola. E até nem ser acompanhado pela própria mãe, porque a mãe teve que sair de casa às 5 horas da manhã, como empregada doméstica, ou alguém que trabalha limpando. E nem sequer o filho pode ser acompanhado para ir à escola pela própria mãe. Esta é a realidade. Então, nos tempos de anormalidades pandêmicas, me permitam, educadoras e educadores, são tempos muito pedagógicos. Então, este seria um ponto que eu gostaria de colocar para vocês. Tempos de anormalidades que revelam verdades. Esta seria uma forma de encarar os tempos vivendo. A pergunta que nos temos que colocar: que verdades são reveladas, que estavam ocultadas? Mas os tempos de pandemia, falado que os tempos de pandemia são como se fosse um terremoto. E quando tem um terremoto, um maremoto ou um vulcão, o que estava escondido na terra aflora. Aflora nas chamas, aflora nos gases, aflora nas verdades, aflora tudo isso. Os tempos de pandemia, educadoras e educadores, são tempos extremamente pedagógicos. Tem um texto que eu recomendo a vocês ler, desse maravilhoso professor que escreve sobre Boaventura de Sousa Santos. Um texto que ele chama A Cruel Pedagogia do Vírus. Eu, quando li isso, Boaventura, conheço a aula lá com ele, mas Boaventura não é um intelectual, advogado, mexe com justiça, mexe com tanta coisa, escreve sobre coloniais, tudo isso, e ele falar em cruel pedagogia do vírus, para nos alertar a nós que somos pedagogos, que olhemos também este momento de anormalidades pandêmicas e políticas como momentos pedagógicos. Então, o que aprender com essa pedagogia do vírus e essa pedagogia pandêmico-política? Eu vou tentar colocar algumas aprendizagens que me parecem fundamentais. E este que seria um ponto para nós educadores. Esqueçam que essa aula à distância não é à distância, que se vocês pararam no letramento, na primeira linha, ou vão continuar na segunda, ou na quarta e na quinta, esqueçam disso. Esqueçamos, ou não esqueçamos, dessa Boaventura. Educadoras, educadores, se alguém tem que pensar na cruel pedagogia do vírus, somos nós. Então, o que aprender com essa pedagogia? Eu diria que para vocês, que uma das coisas que temos que aprender é o que estava falando já antes. Que o campo dos direitos é um campo extremamente conflitivo. A história da garantia, da proclamação dos direitos não é tão pacífica como nós pensamos. Nunca foi pacífica na história, e menos nos tempos de pandemias e de anormalidades. Quais foram as tensões no campo dos direitos? Nos campos do direito foi que o próprio direito não é reconhecido para todos como humanos. Você estava falando, Patrícia, aí nesse texto, Vidas Ameaçadas, aquele grito terra vista. Mas essa terra tem gente.
Logo eles têm direito a esta terra. Não são gente, não são humanos. E porque não são humanos, mais de 40.000 indígenas mortos na colonização das terras. E porque não são humanos escravizados, os indígenas. E porque não são humanos, os africanos foram escravizados durante mais de 3 séculos. E quantos morreram? Nos navios negreiros, nos pelourinhos, e quantos morreram lutando por suas terras em Palmares. Esta é a realidade. Então, o campo dos direitos é um dos campos mais tensos. Sabe que é? Nós olhássemos esta lição que chega neste tempo de pandemia, teríamos outro olhar sobre o próprio direito à educação. O direito à educação participa dessa tensão constante de lutas por direitos. E não só no Brasil, no mundo inteiro. Então, pensar que essa visão ingênua, mas se tiver educação na idade certa, alfabetização na idade incerta, tudo vai resolver. Que mentiras. Uma das coisas que temos direito é a falar mentiras e ocultar as verdades históricas. E este seria um ponto importante para trabalhar nos direitos humanos. Os direitos humanos, vocês já ouviram uma frase que se fala muito agora? Direitos humanos, de humanos direitos. Olha, isto está sendo falado lá no Congresso, está sendo no Judiciário, está falando. O que acontece com aqueles lá no sul de Minas, aqueles quilombolas, ocupando terras abandonadas para viver, produzindo para comer, para viver? Simplesmente um juiz que se julga em nome de Deus e em nome da verdade, mandou embora. E mandou a polícia que arrasasse até a escola. Por favor. Mas que história é essa? História que não é de hoje. Tem uma frase muito importante de Walter Benjamin, aconselho a vocês a Walter Benjamin, que ele fala: os tempos de anormalidades para os oprimidos foram sempre normais, foram regra. E já digo agora estamos vendo isso, um juiz que não pode haver intervenções no Rio, nem matar gente, e caiu a mortandade a mais de 20%, 30%. E um juiz aqui acha que tem que colocar 40 famílias na rua, sobrinos, sem terras, sem comida, sem teto, sem escola. Em nome de quê? Em nome da lei. Por quê? Porque os defensores da lei são defensores dos direitos humanos, dos humanos direitos. Os tortos. Aquelas 400 famílias são humanos tortos, como foram os seus antepassados negros, seus antepassados quilombolas, não merecedores de vida e exterminados em Palmares, ou exterminados nos pelourinhos. Esta é a realidade. Então, que lições a cruel pedagogia do vírus e a cruel pedagogia da pandemia política? Eu diria ao sindicato: você que fez para educar os educadores, por que não colocam essas grandes questões agora? São essas questões. Que lições aprender dessa pandemia pedagógica, política? Nós, como educadores, que lições aprender? Eu queria destacar também uma outra lição que me parece muito importante, que nos toca muito de perto. Os tempos de pandemia revelam verdades ocultas. Está falando que são como um terremoto em que o que estava oculto aflora. E o que afloram nós, educadores, são velhas verdades ocultadas, não proclamadas, brutais verdades
que afloram e que não têm jeito de ser não reconhecidas. Que verdades são? Uma das que me parece muito séria em relação à escola é que o direito ao conhecimento sempre foi muito desigual. Sempre. Sempre foi muito desigual. E aí vão vir os índices que vão falar isso. Aí vamos ter o INEP, que vai falar isso. E vamos ter o IDEB, que vai falar que são desiguais. Mas vai falar que são desiguais não para reconhecer porque são desiguais, mas para os negros, os pobres, a escola pública, porque eles rebaixam o nosso IDEB e nos envergonham internacionalmente. E é não reconhecer e culpar as próprias vítimas de serem desiguais em aprendizagens. E isto, educadoras e educadores, vocês sabem, quando a gente trabalhou aqui na escola plural, uma das coisas que nós defendíamos era acabar com a organização da escola por séries, por níveis, por ciclos, escorregadios, que acabar com avaliações segregadoras, reprovadoras. Isso acabamos, mas voltou, porque isso faz parte de nossa cultura, não só escolar, de nossa cultura política, racista, sexista. Aqui é a questão. Vocês olhem, professoras, professores, olhem os reprovados na escola. Aí talvez em Contagem, em Belo Horizonte, na Bahia. Quem são os reprovados nas escolas públicas? São os mesmas infâncias, adolescentes, jovens ou adultos, até na elas, reprovados, que a própria sociedade reprova. O que faz a escola? A escola sempre teve a função de dar atestado, não é verdade? Atestado de oitava série, atestado de educação média, atestado de letramento já na idade certa, mas também era de aqueles atestados injustos, de incapaz de aprender, de sem cabeça para as letras, de problemas de aprendizagem, reprovados. Isto é uma vergonha. Vocês querem um conselho, educadores e educadoras, não reprovem, por favor, aqueles que a sociedade reprova. Não reprovem. Reprovemos a sociedade a essas condições injustas. Bem lembro daqueles meus livros de Vidas Ameaçadas. Eu lembro quando as escolas, isso foi já na década de 90, e perguntava: tudo bem, professora? Tudo bem, professor? Não, não está bom, professor, não está bom. E eu pensava que não estava bom, porque tinham feito 3 greves e não tínhamos conseguido o salário. Isso não é só isso, professor. É que os educantes, a infância é outra. A professora colocou, quando as infâncias são outras, a docência, a pedagogia, tem que ser. Nós somos outros. Por isso, as imagens da infância se quebram, quebrando nossas próprias imagens docentes. Esta é a realidade, gente. Acho que temos que pensar nisso. Temos que pensar muito mais em que infâncias, nestes tempos de pandemia, têm sido ainda trituradas na pobreza, no desemprego do pai que aumentou, no desemprego da mãe que aumentou. Que infâncias? Que infâncias, como aconteceu com o meu xará, Miguel. A mãe levava todo dia para a escola, mas a escola estava fechada. Ainda bem que não estava fechada por greve dos professores. Ainda bem! Se tivesse sido por greve dos professores, teríamos que rever radicalmente as formas de luta fechando escolas. Desculpem que fale com essa energia. A escola estava fechada por causa da pandemia. O que ia fazer a mulher empregada doméstica? Ficar em casa cuidando do filho e pagar a empregada? Não, que é isso? A patroa podia libertar-se, podia cuidar-se, podia distanciar-se, mas a empregada doméstica tinha que ir, como tantas fora.
e tantos trabalhadores têm que trabalhar até em tempos de pandemia. Seu filho, Miguel, meu xará, cada doméstica teve que fazer o que talvez faziam as mulheres negras na senzala. Levar a cachorrinha a passear e deixar o filho por conta da madame. E a madame, em vez de cuidar do filho da empregada doméstica que cuidou tantas vezes, isso foi o que falou a empregada doméstica, eu cuidei dos filhos dela e ela não foi capaz de cuidar meia hora do meu filho. E o marcou o elevador para a morte. Estas são realidades, gente. Realidades. A cruel pedagogia do vírus. A cruel pedagogia do vírus político. Então, estas são questões, insisto, que temos que colocar com toda centralidade. Colocar também de que espaços as crianças, em que espaços vivem. Tem condições de distanciamento? Tem condições nas favelas? E a maior parte das crianças nas escolas vêm das periferias das favelas. Tem condições de cuidar para não contrair? Tem água para lavar as mãos? Tem sabonete? Não tem. Tudo isso ficou claro. A cruel pedagogia de um vírus foi de manifesto a pobreza. Sabem quantos milhões de crianças chegam cada dia à escola na extrema pobreza? No Bolsa Família, que agora vai ser este Bolsa Família. Agora vão colocar não sei o que de Brasil. Não sei o que. Vão acabar, e estavam chegando quase 20 milhões de crianças na extrema pobreza. E mais 10 milhões na extrema não pobreza não extrema. Aqui em Belo Horizonte, a maior parte das escolas públicas das redes municipais são escolas dos pobres. Isso que ficou claro exposto. Será que a lição foi aprendida, vai ser aprendida pelas escolas, pela direção das escolas, por nós, educadoras e educadores, e até pelos sindicatos que lutam por direitos, por seus direitos. Educadoras e educadores, sindicatos, não há como lutar por direitos sem lutar junto aos direitos dos educandos. Estão muito pior ainda do que nossos, com direitos tão negados e tão... Então, estas são verdades. A proteção, a saúde. Uma das coisas que deixou mais clara é a vida. A vida como direito. A toda hora. O que olhamos? Esta noite vocês vão ligar e vão dizer Brasil, 107 ontem, 109 mil mortos. Tantos a mais. Minas, tantos. Contagem, tantos. 4 meses em que só ouvimos falar em mortes. E mulheres chorando porque não conseguiram nem dizer adeus, nem dar um adeus, nem dar o último apoio à sua mãe doente, sua avó, sua tia. Em realidade, são dramas. Mas é que a vida sempre foi dramática para todos. A morte, que agora tanto nos assusta, como contra, é normal na vida deles. Estão familiarizados com a morte. Você estava falando, Patrícia, que esse livro, realmente muita gente me pergunta, mas Arroyo, você estava adivinhando as vidas iam ser ameaçadas pelo vírus? Não. Não precisava eu saber que ia chegar o vírus. É que a morte acompanha, e a ameaçada acompanha infâncias que chegaram todos os dias às nossas escolas. Tem aqui na página 77, eu aconselharia vocês lerem. Eu coloquei, quando já estava o meu livro quase pronto,
apareceu infâncias, crianças ameaçadas e por quem? Num jornal do Rio. E eu fiquei impressionado com essa notícia. E transcrevi aqui essa notícia e terminei fazendo um texto sobre isso. 1.500 cartas de crianças do complexo das favelas da Maré enviadas para a justiça, descrevendo o horror sobre o fogo cruzado. Junto com a notícia de que 6 jovens morreram nos últimos 5 dias em outras comunidades fluminenses. Esta é a realidade. Essas crianças em nossas escolas não ouvem falar de mortes agora. As mortes para elas são familiares. Sabem-se ameaçadas. E por quem? E tem depoimentos. Eu não gosto do livro porque ele atira para baixo e as pessoas morrem. Crianças que sabem que das alturas, do helicóptero, dos saltos, do poder, chegam as ameaças para as suas vidas. Nunca pode sair de casa porque tem tiro. Nenhuma criança poderia sair. E o desenho de uma criança no sol, mas ela fugindo porque está com medo do tiro. E isso não acontece acontece na escola. A criança tem consciência e é uma lição para nós que na escola também se sabem ameaçados. Um dia eu estava na escola, no pátio, fazendo educação física. Aí, de repente, o helicóptero, das alturas, passou dando tiro para baixo. E todo mundo correu para o canto, a arquibancada. Quando o tiro, a gente correu para dentro da escola. A escola refúgio. A escola lugar de proteção. Para dentro da escola. Até minha mãe me... Quando dá mais tiro, eu fico em casa. Isto é escrito por crianças, com desenhos. Elas sabem que são ameaçadas. Não só elas, mas minha mãe saiu para ver minha avó e deu tanto tiro que me escondeu na máquina de lavar. Que aprendizados brutais que têm que aprender as crianças, não só em tempos de coronavírus, mas em tempos de vidas cruéis. Quando tem operação, nenhum dos moradores fica na rua, porque sabe que os policiais vão matá-lo. Olha, esse saber-se ameaçados de morte, saber que os pais, suas mães, seus vizinhos são ameaçados de morte. Será que trabalha isso? Será? Será que nós, quando chegam essas crianças na escola, se irá andar assim, vamos todos ir andar, vamos dar a volta e meia, vamos dar. Que é isso, por favor? Uma pergunta radical a nos colocar. Se a morte é tão próxima, tão constante em suas vidas, depois das crianças das escolas, a escola isso, reconhece isso? A escola os ajuda a entender por que são atacados e por quem? Veja, eles já sabem disso. Quem os ataca? Os que estão lá em cima, no poder, nos helicópteros. E por que os atacam? Olha o que coloca um menino que eu coloquei. Quando tem operação, nenhum dos moradores fica na rua, porque sabe que os policiais vão matá-lo. Ele completa. Também pensam que nós, ele e seus vizinhos, seus parentes, somos bandidos. Sabem por que são ameaçados? Porque são decretados, como você fala, Patrícia, inumanos, bandidos.
As vidas deles não importam. Vidas deles não importam. Porque se pensa que são ameaçadoras de vidas brancas que importam. Estas são terras. Olha, gente, eu me pergunto, ser professor, eu às vezes penso, se eu fosse professor com umas crianças assim, o que eu ia fazer? Ou eu ficava louco, ou não sei. Esta é uma questão muito séria. Diria para vocês, sindicais, essas questões têm que ser objeto de lutas sindicais. Não só direitos do trabalho docente, não só. Direitos do trabalho docente são inseparáveis da negação, ou a negação dos direitos do trabalho docente são inseparáveis da negação dos direitos dos educandos, de suas famílias, dos pobres, das escolas. Não há como lutar por nossos direitos sem lutar pelos direitos dos sem direito, que são os educandos, as milhares de donas, mulheres negras, pobres das favelas, das vilas, das periferias. Não há. É inútil. E somos tão mal pagos. Por quê? A razão é simples. Porque para o que é, bacalhau basta. Para o que é ser professor de pobres, de miseráveis, de ameaçadores, estamos pagando demais. Para que gastar? Esta é a realidade. Lutas unidas. Ao contrário, lutas perdidas. Eu queria já ir colocando uma questão já um pouco, que seria um pouco a seguinte. Se essas verdades estão aflorando agora, como nunca afloraram, que currículos nas escolas? Será que não teríamos que trabalhar isso nos cursos de formação iniciada? Será que nos cursos de pedagogia, de licenciatura, isso é central? Será que você, professor de geografia, você fala das coisas materiais, você fala como falam essas crianças das periferias da favela? Será que falamos essas verdades? Ou essas verdades são ocultadas? Falamos da cidade, falamos do Rio Xingu. Eu estive lá no Rio Xingu, em Altamira, e vi a miséria que há lá, a quantia de gente expulsa de suas terras porque os cresceram para fazer aquela. E todos morrendo de fome, todos para... E Altamira, para mim, foi uma das experiências mais brutais de desumanização a que as políticas públicas condenam milhões de pobres, de negros, de indígenas, de quilombolas. Eu acho que nós teríamos que pensar até onde a base nacional comum, uma crítica radical à base nacional comum. A base nacional não coloca essas verdades nacionais. São nacionais. Essas verdades são comuns. Comuns para quem? Para o povo comum. Não são comuns para a classe média alta. Então, esta é uma verdade que nós temos que colocar. Vamos fazer uma crítica radical. A base nacional comum em questões brutais de morte, de medo, de sofrimentos humanos, de ameaças da própria vida, aparecem com tanta brutalidade. Vamos colocar isso. E cada um dos professores, geografia, história, educação física, ou também, se vai ser de educação física, esse livro de Corpo e Infância, que é um texto muito interessante dos professores de educação, que se pergunta corpos precarizados que chegam nas escolas, interrogando-nos a ética profissional. Então, o trabalho de infância, que também coloquei essas questões ameaçadas, imagens quebradas, toda essa realidade tem que aparecer, gente, incorporá-la. E se a base nacional comum não coloca isso, joguem a base nacional comum no lixo. E vamos inventar base.
que leva em consideração essas verdades tão básicas, vividas pelos educandos e vividas também pelos educadores. E aí queria já ir colocando, e nós educadores, e vocês trabalhadoras, trabalhadores na educação, será que também estamos na pedagogia cruel do vírus e política no campo do trabalho? Esta é uma questão muito séria. Essa pedagogia cruel não é só que ameaça vidas, ameaça os direitos do trabalho. Vocês ouviram as estatísticas? Se tínhamos 14, 13, 12 milhões de desempregados, estão aumentando. Se tínhamos 40, onde o próprio ministro da Economia falou, temos mais de 40 milhões de brasileiros sem carteira nada de trabalho porque não tem trabalho. São os pais e as mães das crianças que chegam nas escolas, nas periferias de Belo Horizonte, do Rio, de Contagem ou de cidades. Esta é a realidade. Quem mais vai sofrer, e já está sofrendo com essa pandemia, é o trabalho. Mas estão dando uma esmola de um dinheirinho aí para sobreviver. Mas para quem estão dando mais dinheiro para as empresas. Já sabem que não estamos num Estado de direitos. Estamos num Estado mínimo de direitos e máximo de benefícios para o capital industrial, financeiro do agronegócio. Esta é a realidade. A política atual é uma política de Estado mínimo de direitos humanos e de Estado máximo de Estado de mercado. Ai, mas poderia ter escolhido rápido, é? Qual? Quem foi? Por favor. Não entendi. Não, professor, pode continuar. Pode continuar. Tá. Entende? Esta é uma questão que nós temos que colocar. Educadoras e educadores, em tempos de Estado mínimo de direitos e em tempos de Estado máximo de mercado, das leis do mercado, de favorecer os capitais que têm para mercantilizar, qual é a sorte como trabalhadores da educação? Qual é a sorte do trabalho, dos direitos do trabalho? Vocês já sabem que já foi modificado, as primeiras coisas que foram modificadas são as leis do trabalho. E o que falou já o outro presidente, que tirou a Dilma da presidência, entre os direitos do trabalho e os direitos, ele falou, do mercado, eu fico com os direitos do mercado. Essa é a realidade. Pega a minha lá dentro da bolsinha verde lá. Aí está entrando aí uma... Então, o que quer para vocês? Quando os direitos de todo trabalhador são ameaçados, preparemos nós, educadoras, educadores, trabalhadores da educação. Nossos direitos vão ser ameaçados. Veja, o corte agora, o corte da educação de bilhões para pesquisa, para trabalhos, nas universidades e na educação pública, para colocar esse dinheiro aumentando a renda. Não quero falar de quê. Estão entendendo? Esta é a realidade, gente. Os direitos do trabalho estão sendo negados. Preparemos-nos. Preparemos-nos que os direitos do docente estão quebrados. Vão piorar. Então, vamos pensar um pouco. Será que não estão já piorando? Veja, o que revelou a pandemia e essa defesa de um novo normal, que será um novo normal da educação à distância. Vocês já ouviram falar disso? Um novo normal da educação à distância. O que significa educação à distância? Significa o que está acontecendo comigo agora.
eu poderia estar aí com vocês, num diálogo olhos nos olhos, mas eu estou aqui na minha casa para conversar com cada uma de vocês na sua casa, cada um de vocês na sua casa. Qual foi a luta, uma das lutas do movimento operário ao longo da história? Foi definir os tempos de trabalho, contar os tempos de trabalho, definir as jornadas de trabalho, conquistar, reduzir as 12 horas, que eram normais 14 horas, para 8 horas. Reduzir os 8 dias, 7 dias normais de trabalho, para 5 dias. Essas foram grandes lutas do movimento operário. Por quê? Por uma questão muito interessante. Reduzir os tempos de trabalho para garantir os tempos de não trabalho, para garantir os tempos de família, os tempos pessoais, os tempos de estudo, os tempos de lazer, os tempos de férias, os tempos de cuidar dos filhos, de cuidar, de desfrutar da vida, porque somos humanos, não somos máquinas que trabalham no trabalho, na escola ou em casa. Isto agora vai acabar, professoras, professores. Agora diz que vai ser normal o trabalho à distância. E você poderia estar agora com meus netos. Não, estou à distância trabalhando. Me estão entendendo? E eu ia cuidar de seus filhos, mas dizer, tranca eles, menina, cuida de meus teus irmãozinhos que eu tenho que agora dar aula à distância. Estamos em tempos de deterioração do trabalho. O trabalho docente multiplicado e o salário vai ser multiplicado. O salário vai continuar igual. Nós podíamos passar a receita para o secretário das finanças. Estamos agora trabalhando. Pague a luz de minha casa, pague o meu celular, pague a merenda em casa. Não. Você que vai ter que ser agora trabalhador total. Isto temos que levar em conta, sindicalistas. Estamos em tempos em que todas as lutas por trabalho parcial para garantir os funções da vida humana estão entregadas e vamos ter que ser trabalhadores totais. Até o que isso significa de negação dos direitos do trabalho? E aí, dizer para vocês, educadoras e educadores, temos que aprender nesse momento a resistir. E aprender a resistir, como eu coloquei aqui, enquanto lutar, luto. Luto de luta e luto de luto. Pelas vidas negras de meus filhos, importa. Enquanto lutar, resistir, professora, professor, vamos lutar, por favor. Não só, como falei para vocês, por nossos direitos. Vamos ter que renovar novas estratégias de luta por direitos, novas estratégias sindicais. O sindicato não pode ser o mesmo, o sindicalismo não pode ser o mesmo, nem o sindicalismo operário, nem o sindicalismo docente. As lutas feministas não podem ser as mesmas, as lutas negras não podem ser as mesmas, as lutas dos indígenas quilombolas não podem ser as mesmas. E neste momento, para que sejam outras, movimentos sociais em luta por direitos, unámonos. Educadoras e educadores, unamos nossas lutas por direitos a tantos outros coletivos, a começar pelas próprias mulheres mães que levam seu filho na escola cada dia, que lutam por vida para seus filhos, que buscam não só que aprendam a ler e escrever, mas buscam merenda, comida, cuidado, vida. Aprendamos que a função da escola é outra, que a função do nosso trabalho é outra. Aprendamos unindo-nos, lutando, indo com a totalidade de movimentos sociais por vida, por direitos, por comida, por corpo, por identidades raciais, de gênero. Veja o que aconteceu com essa menina, 6 anos já violentada. A quantidade de crianças que chegam na escola
com essa verdade. Uma das coisas que eu coloquei, acho que foi nesse livro Vidas Ameaçadas, ou no livro, acho que foi no outro, Imagens Quebradas, é tantas crianças meninas, sobretudo negras, pobres, que chegam às escolas violentadas. E eu coloquei isso quando falei em uma reunião de professoras. E uma professora chegou, era um livro era Corpos Ameaçados. Aqui trabalham. O trabalho em corpos ameaçados, acho que é o trabalho em infância, não sei onde que é. Acho que neste trabalho em infância tem um capítulo muito forte. Muito forte, que é de empregadinho. Estávamos escrevendo este livro, Trabalho em Infância, eu e meu companheiro Maurício, será que nós não devíamos colocar também alguma coisa sobre as empregadas domésticas? Crianças, babás. E ele disse, eu vou escrever. E ele escreveu esse texto maravilhoso. As empregadinhas domésticas, quando descarregam pedras. Coloca histórias de tantas adolescentes domésticas abusadas pelos filhos das patroas. E eu lembro quando coloquei isso, depois chegou uma professora que neste livro para dar autógrafo. E eu perguntei, por que você quer esse livro para dar autógrafo, professora? Aí ela começou a chorar. E digo, meu Deus do céu. Eu sou uma dessas empregadas domésticas negra, abusada na casa. Estudei na escola, ninguém me falou nada. Estudei na escola normal, ninguém me falou nada. Estudei na escola, a pedagogia, e ninguém me falou nada. Pela primeira vez, ouvi alguém que me reconhece que sou uma dessas vítimas. Esta é a realidade. A cruel pedagogia do vírus, que para os pobres não é a normalidade, é regra. Se para eles é regra, que dias, que didáticas, que artes de educar terão que ser regra para dar conta dessas crueldades sofridas por milhões de infância, não só no tempo da pandemia, mas como normalidade em suas vidas. Muito obrigado a todos. Valeu. Obrigado. Obrigado, professor Miguel Arroio. Enquanto o senhor toma uma água, nós estávamos aqui todos emocionados com a sua fala, viu? Muito emocionados. Enquanto, Ivanil organiza aí as pessoas, o professor toma uma água, descansa, organiza as pessoas para fazer algumas intervenções. Queria, de novo aqui, professor, ler para o senhor mais um trechinho do seu livro, na página 89, meu livro de cabeceira. Que vidas merecem ser vividas, que outras não vividas. Tempos de vidas ameaçadas pelo próprio Estado, por sua justiça justiceira criminalizadora. Uma pergunta a aprofundar. Com que critérios o Estado define que vidas merecem ser vividas e que vidas não merecem ser vividas, logo ameaçadas, extermináveis? Os tempos atuais nos trazem memórias que acompanham nossa história política como uma constante desde a colonização. Os povos originários, os escravizados, decretados, vidas ameaçadas, extermináveis. Com que critérios foram decretados extermináveis e continuam decretados pelo Estado e sua justiça? Ou os outros foram e continuam decretados inumano, tendo como referente atributos de autodeclaração de nós como humanos, racionais, morais, cultos, com valores
de empreendedorismo, de conquista, de civilização, de trabalho, de ordem e progresso no ideário republicano. Toda demarcação política em que o nós se autodefine com a síntese do humano, os outros serão decretados como não humanos, de nós humanos. O Estado de Direitos tentou superar essas dicotomias abissais. Estamos em tempos de repor com brutalidade pelo Estado de criminalização o decretar os outros como não humanos, logo vidas ameaçadas, porque não tem os valores de ordem, trabalho, respeito à propriedade do solo, porque ameaçadores de vidas que merecem a proteção do Estado e dos agentes da ordem pública. Aí, professor, queria comentar com o senhor, para além do seu livro, outra questão nesse tempo que nós estamos vivendo de suspensão das atividades. Uma das primeiras lutas, logo quando as aulas foram suspensas, que nós fizemos, e aqui entre nós tem os representantes da EJA, Giane Mero está aí, era cobrar da Prefeitura Municipal de Contagem o pagamento dos nossos salários, nós aqui de Contagem, a manutenção dos empregos e também da segurança alimentar, que fosse oferecido o Vale Merenda para todos os estudantes, né? Porque todos passavam por dificuldades. Nós aqui no sindicato, inclusive, fizemos a campanha de arrecadação de cestas básicas, já arrecadamos mais de 300 cestas básicas e nos colocamos como a primeira trincheira, o direito de defesa à vida com dignidade. Nenhum outro direito está sobre esse direito. E ontem, né, nós fomos fazer um ato simbólico em relação contra o genocídio que tem sido levado a cabo pelo governo federal, pelo governo do estado, por todas, né, e os seus seguidores, todas as mortes, esse estado que não garante a vida, na porta da Prefeitura Municipal de Contagem, nos deparamos com moradores de uma ocupação William Rosa, que desde as chuvas do início do ano estavam reclamando que não recebiam o Vale Moradia, que é o pagamento do aluguel. E a maioria deles são pais dos nossos estudantes, e eles estavam com fome, né? Estavam protestando porque desde fevereiro, quando suas casas, suas moradias foram completamente tomadas, destruídas pela chuva, eles estavam com problemas de receber o Vale Moradia, estavam com fome, e nós fornecemos aquilo que estava, né, na nossa Kombi naquele momento, né, que não havíamos preparado para essa situação, né? Então, o que tinha lá, água, o que tinha, nós oferecemos, e eles diziam, estamos aqui reclamando, depois eles foram para a Assembleia Legislativa, e eles estavam com fome, né? E uma outra coisa, também queria comentar com o senhor, desde que as atividades foram suspensas, e a gente tem empreendido essa luta com a Secretaria aqui Municipal de Educação, a lógica tem sido fazer educação para aqueles que têm acesso. Nem nós temos acesso, professor, todos nós, porque não foram nos dadas condições para a educação remota. Nem nós temos acesso. Só imagina oferecer uma educação remota para aqueles que já têm, aqueles que puderem ter acesso. Uma política pública equivocada para quem pode ter acesso. Então, ela não presta. E sem resolver todas essas condições, a Prefeitura aqui Municipal de Contagem, né, o prefeito Alex de Freitas, a secretária Sueli Baliza, que já foi secretária em Belo Horizonte, soltou uma portaria para discutir protocolo de retorno presencial das aulas, sem resolver os problemas básicos do acesso, das condições, né, dessa educação nesse tempo de atividades remotas, né? Então, essa é uma coisa que nos impressiona muito. Depois queria, né, que o senhor comentasse para a gente. Nesse momento, agora, nós da região metropolitana, e aqui, né, em Contagem, no Eldorado, lugar onde
onde nós estamos aqui no sindicato, é um lugar onde tem aumentado o número de mortes, né? Onde a pandemia tem aumentado cada vez mais o número de mortes. Então, nesse momento, nós também estamos no Conselho, né, Municipal de Educação, e aí a gente vê a pressão muito grande, né, dos negócios da educação. É outra coisa que eu queria colocar para o senhor. Nesse momento, aqueles que têm, né, a pressão dos negócios da educação, a despeito de qualquer situação, né, a gente sabe, teve uma matéria ontem no MGTV falando que 25% das escolas privadas vão fechar, né, e que teve uma migração de 35% dos estudantes da educação infantil para a rede pública, cancelaram as matrículas na rede privada. Então, a gente vê a pressão dos negócios da educação sobre a educação como geral e sobre o direito à vida nesse momento. Então, ouvi hoje que São Paulo, né, a Prefeitura Municipal de São Paulo, que tinha o seu retorno para o dia 8 de setembro, resolveu, depois de fazer um inquérito epidemiológico com os estudantes, viu a quantidade de contaminação, resolveu suspender o retorno presencial. Aí o representante dos estabelecimentos particulares de ensino, dizendo então que ele vai à justiça, né? Porque já que a prefeitura suspendeu o retorno presencial, ele vai à justiça para garantir o direito dos estabelecimentos privados de ensino retornarem presencialmente. E aí, só para finalizar a minha intervenção, desde o mês de maio, né, também nós fazemos parte também do Conselho Municipal. Então, a gente tem, desde o mês de maio, né, os representantes do negócio privado da educação têm tentado a todo custo, né, não só aqui também, como em vários outros lugares, o retorno presencial a qualquer custo, começando pelos pequenos, né, pela educação infantil, que é onde eles afirmam que estão tendo grande perda, né, de matrículas. Para o senhor ter ideia, só a última informação, segundo dados da Secretaria Municipal de Educação de Contagem, no ano de 2019, foram feitas 5.500 matrículas na educação infantil, na rede municipal, na educação, aqui na rede pública. Até o momento, as matrículas começaram na educação infantil no dia 27 de julho e até hoje, até o momento, esse número já superou todas as pedidos de matrícula da rede pública da educação infantil no ano passado. Ainda faltam 10 dias para terminar as matrículas online, que aí, né, o município está promovendo, mas nesse momento o número já superou o número de matrículas da educação infantil do ano passado. Então, são esses tempos aí, e aí, né, essa é a minha intervenção, passo para o senhor fazer um breve comentário com a gente. Aí pergunta, Ivanil, que seria melhor o professor responder, né, todos de uma vez, porque ele vai descansando. Temos aí intervenções, pessoas que querem fazer intervenções, aqui avaliações para o professor Miguel Arroyo, aproveitar, né, a disponibilidade dele aqui. Mais uma vez agradecer, viu, professor? O senhor é uma das pessoas mais humanas e eu tive a felicidade de encontrar nesse caminho de militância, né? Eu não canso de repetir. No dia que estava mais angustiada com aquela morte do George Floyd, meu filho, vendo aquilo pela televisão, o guarda, né, americano com o pé na garganta, começou a chorar, né, meu filho de 15 anos, desesperado. Aí logo depois, à tarde, eu liguei para o senhor, nós conversamos, o senhor disse, ele está dizendo, olha o que me espera. Não vou esquecer essa nossa conversa e a frase que o senhor me falou, viu? Então, é uma honra mesmo, acho que para todos nós, o senhor, né, emprestar o seu tempo, o seu conhecimento, a nos ajudar aqui a pensar nesse momento tão difícil. Muito obrigada, viu? Aí eu passo para o Ivanil aí, né, que eu acho que seria melhor Patrícia, todos fazerem intervenções e o senhor responder. Sim. Tá.
Patrícia, é o seguinte, eu tenho uma pergunta aqui, deixa eu voltar lá. A pergunta da... não tem o nome da pessoa aqui não, é do aparelho Galaxy A70. Então vamos chamar ela ou ele de Galaxy, né? Pergunta do Galaxy. O que o senhor Miguel Arroio acha sobre o ano 2021? O que o senhor Miguel Arroio acha sobre o ano de 2021 ser 2 anos escolares em um? Deixa eu ver aqui mais uma. Não. Eu acho que o Galaxy é Priscila o nome dela, tá? Então, Priscila, o que o senhor acha de o ano de 2021 ser 2 anos escolares em um? Essa é a pergunta da Priscila. Não teve mais perguntas por enquanto, não, Patrícia? Eu acho que nós ficamos todos muito estarrecidos, né, emocionados, aí então a gente fica meio sem ação, né? Vamos deixar o professor Miguel falar, então responder a Priscila sobre esse 2021, então, 2 em 1. Vamos lá, Priscila. Essa volto a colocar onde eu comecei. E você está insistindo em um olhar escolar. 2 anos em um, que se aprovamos todo mundo, que se não aprovamos, que se reprovamos, que se... Eu te diria, seria melhor colocar, será que esse próximo ano, ou próximo semestre, quando voltar às aulas, tão intenso pelas verdades vividas, padecidas por educadoras, educadores, famílias, crianças, que realmente um ano de 2 em 1? Veja por onde que eu estou orientando a minha resposta. Eu te diria que pode ser e deveria ser um ano de 2 em 1. Por quê? Porque o próximo semestre, o próximo ano, vai a infâncias com verdades, vivências, valores brutais, aprendidos em 2 meses, como se fosse a vida inteira. Eu lembraria para vocês de essas verdades que aprendem as crianças e que normalmente não trabalhamos nas escolas. Uma senhora me falava: olha, professor, o que me perguntou meu neto? Eu que está no estado da idade de vida, mas eu não quero que a senhora morra. Me deu um abraço dizendo: não quero que a senhora morra. Vivência, uma vivência tão intensa, de 2, 3, 10, 50 vivências em uma. A vivência do medo de perder a avó tão querida. Estão me entendendo? Essas são as realidades que vão chegar nessa escola. Então, o que nós teríamos que fazer é deixar de lado tanta bagulha, tanta saberes inúteis que ainda tem que aprender as crianças e trabalhar essas verdades de 2, de 4, de 10 em uma. Me estão entendendo? Por aí, Patrícia. Vamos por aí. Esqueça essa história que se não se vê, que se dos anos que se vê, que se aprova, que se não aprova, que se este semestre já... Esqueçamos isso. Pensemos nos sujeitos. São os sujeitos que se preocupar como educadores e educadores. Pedagogia, que significa a palavra pedagogia, com pediatria, que agrega seu nome à infância. Uma pergunta tem que ser: que vivências impróprias de menores de infância têm sido vividas com tanta intensidade, com tanta brutalidade e crueldade, que nós vamos ter que aprender. Como ser educador de crianças com essa vivência? Que responde para esse neto que abraçou a avó dizendo: não quero que você morra? Que perguntou por que outro dia na televisão estava
porque diz que enterraram a mãe dela e ela não sabe em que caixote que ela está. E eu vi lá buracos e buracos e buracos. Uma criança de 6, 7, 8 anos ver isso, por favor. As vivências da morte são mais próximas do que nós pensamos. Ainda tensão ingênua. Flores, somos jardineiros de flores. Oh, flores. Mais espinhas do que flores. Então, esta me parece que seria a resposta certa. Sim, vamos fazer 2 anos em 1, 3 anos em 1, 2 semestres em 1 semestre, 40 dias em 1 dia só, pela intensidade pedagógica que vamos ter que trabalhar com essas crianças pressionadas, obrigadas a viver uma infância tão dura, tão não infância, mas infância. Eu tenho um texto que falou: infâncias totais. São essas as crianças que chegam às escolas públicas, em vidas totais. E em vidas totais, que eu diria que sofrem de sofrimentos acumulativos. Essas crianças que chegam na maior parte das favelas, das vilas, das periferias, são negras, são pobres, são filhas de desempregados, são filhas de mães que saem muito cedo para trabalhar e a vezes nem vê quando que o filho vai. Ou seja, cada das dimensões da pobreza, das vidas precarizadas, é acumulativa. Essas crianças são infâncias totais, no sentido que acumulam vivências de negros, de pentistas, de quilombolas, de filhos desempregados, de mães. Estão aí a realidade. E essas vidas tão totais de infâncias continuam totais de adolescentes, vidas totais de jovens, vidas totais de adultos na EJA. O meu livro, Rocío Sestén, Passageiros da Noite, do trabalho para a EJA, não trouxe aqui, gosto muito dele. Quem são esses jovens adultos, passageiros de que noites? De onde que eles chegam? Do trabalho, que hora acordaram? Às 5 horas da manhã, para estar no trabalho às 7. E chegam à escola, ainda, e saem às 10, vão para casa, e ainda tomam banho, e ainda jantam, e ainda, e o dia seguinte, passageiros da noite, vivendo vidas totais, acumulativas, as mesmas de seus pais, seus avós, quando eles eram crianças, adolescentes, jovens. É por aí, Patrícia, que temos que falar. Bom, não sei se comento tampouco a você, Patrícia. São 2 Patrícias? Professor. Priscila. A primeira Priscila, né? Tem mais 2 perguntas aqui. Primeiro, tem um pedido da Jeane Meire, que é uma educadora da EJA aqui de Contagem, Belo Horizonte. Ela gostaria que o senhor mandasse uma mensagem para os educandos da EJA de Contagem, que estão, muitos desistiram, né? Muitos estão tentando acompanhar, estão acompanhando essas atividades remotas, tanto em Contagem quanto em Belo Horizonte, principalmente em Contagem. A outra pergunta é da Fabrícia. Ela gostaria que o senhor queria uma fórmula, não sei, né? Como dialogar com as universidades e secretarias que insistem em BNCC, que tem que trabalhar os conteúdos da BNCC, etc. A outra pergunta é da Leiciane Moraes. Quais seriam as habilidades necessárias para se validar um ano escolar? Existe mesmo essa necessidade de validar um ano que não existiu? Ou seria apenas vida que segue, comecemos 2021 do zero? Aí tem mais uma aqui.
alguns especialistas, inclusive o Boaventura, no livro Cruel Pedagogia do Vírus, fala da possibilidade de novas pandemias e outras catástrofes devido aos problemas climáticos. Diante disso, vai a luta por acesso digital de professores e estudantes para a possibilidade de ensino híbrido para o futuro próximo? É uma pergunta, né? Depois da Carolina Nuzzi Romano. Está agradecendo as falas do senhor e dizer que foram claras e diretas. Deixa eu ver qual que é a pergunta, e que o questionamento é quanto a que ela, enquanto graduanda do curso de pedagogia, frente à pressão por parte dos pais, do Estado, da população, como lidar, enquanto profissionais, com esse cenário de bombardeios. Como o senhor, né, Miguel Arroio, disse, precisamos ter um olhar pedagógico sobre os direitos humanos, mas as crianças, em momento algum, são evidenciadas ou respeitadas. Como o senhor, professor, interpreta a desarticulação entre o MEC, a Secretaria de Educação, no enfrentamento da pandemia? Essa é da Natácia Cássia Monteiro. Ou apenas mais uma estratégia cruel da necropolítica para a educação pública? A última, o senhor acredita que a formação inicial de professores tem sido capaz de contemplar uma formação mais abrangente para além das metodologias de ensino? Da Kessia Campos. São essas as questões levantadas aqui. Aí o senhor pode comentar, fazer um comentário geral, né? Tá ótimo. Vamos aguardar aqui mais, tá bom? Então eu vou passar ao senhor para o senhor poder fazer os comentários. Vamos lá? Sim, senhor. Eu queria comentar a última, formação docente. Eu escrevi um texto, depois mando para vocês, que vai sair na revista Pedagógica, aqui da Fundeb. Exatamente sobre essa questão. Acaba de sair agora no Conselho Nacional de Educação a Base Nacional Comum de Formação. Acaba com toda a formação para a diversidade e apenas defende que a função do professor tem que ser dominar o que ensinar, como ensinar e acompanhar processos de aprendizagem e saber avaliar, aprovar ou reprovar. É isso. Estamos em tempos de todas nossas lutas para sermos mais do que ensinantes, sermos educadores, sermos trabalhadores não no ensino, trabalhadores na educação, tudo isso está sendo destruído. Eu depois posso mandar esse texto a vocês ou buscar, quando sair publicado, indico onde está sendo publicado. Temos que lutar pela formação docente para sermos capazes de ser educadoras, educadores, nestes momentos tão crus, onde chegam questões tão densas, tão complexas, onde a infância chega, como perguntava outra pergunta, como sujeitos de direitos negados. Infâncias que sabem ser ameaçadas em suas vidas, quem e por quê. Isso tem que ser estudado. Temos que nos preparar para isso. Temos que nos formar também para, não só para um ensino híbrido. Gosto de ser isso. Eu sei que vocês agora, professores, são híbridas. Que história é essa? Trabalho híbrido. Já pensou que palavras nos colocam? Que adjetivos nos colocam? Somos trabalhadores totais. Trabalhamos num turno, 2 turnos, 3 turnos, e ainda o 4º turno em casa. O que é isso de híbrido? O que eu espero é que os movimentos sociais docentes resistam a isso, por favor. E também pergunto, o que fazer com a Base Nacional Comum? Arquiva a Base Nacional Comum longe
longe. Não gastem tempo em ler isso. Gastem mais tempo em ler quais são as grandes indagações que chegam com os educandos pobres, miseráveis, envidados, que chegam como jovens adultos, cada dia do trabalho para a escola, sem emprego. E sabem por que sem emprego? Porque foram reprovados. E como não têm atestado de conclusão da 8ª série, não conseguem emprego. Ou seja, são as vítimas de uma sociedade que os vitimou e de uma escola que também os vitimou, negando-os o direito a ter um Estado para ter trabalho. A escola tem que se repensar radicalmente diante da EJA. Aqui é um tapa para a escola. O que eu coloco nesse livro, Passageiros da Noite do Trabalho para a EJA, é que são as vítimas não só da sociedade, são as vítimas da própria injustiça escolar que os reprovou e não permitiu que tivessem um atestado de educação fundamental ou de educação média para poder ter um emprego, ainda que indigno. Estas são questões que colocar. Então, percam tempo com a base nacional comum. Vocês já perceberam a palavra salário básico, marmita básica, minha casa, minha vida básica? Estão entendendo? A base nacional comum não é para a escola pública, é para a escola privada, ou digo, não é para a escola privada, é para a escola pública, é para os que também vivem do salário básico, da marmita básica, é para aqueles que não têm emprego, que não têm carteira assinada, é para os comuns, base nacional comum, o povinho comum. Você pergunte nas escolas privadas a ver se elas sabem que existe a base nacional comum. Não sabem, nem querem saber. A base nacional comum é só para os que vivem do básico, do trabalho, na periferia, na base. O que está? Veja, é uma pirâmide. Onde está? Nas alturas, quem que está nas alturas? Os que ganham 40 milhões. Quantos meses vocês têm que trabalhar para ganhar o que ganha um juiz, um deputado, um senador, um da corte? Quantos? E agora que estão fazendo cortes, não são eles que vão cortar. Que é isso? Estão me entendendo? Então, a própria palavra base é para os que estão na base. Vocês já compraram um apartamento na cobertura? Talvez baixa entre o valor do apartamento na base e na cobertura, a vezes é de 5, 10, 20. Isso eu quero dizer. A própria palavra. Joguemos isso fora, por favor. Não percam tempo. E se o estadual ou municipal exige isso, digam, sim, senhor, vamos cumprir diretamente. Tenham Caixa 2. Sabem o que é isso? Caixa 2. Escolham uma boa secretária que saiba administrar uma Caixa 2. Que diga ao inspetor que tudo está na base nacional comum, mas, em realidade, é a nossa proposta pedagógica de escola. Lembra nos tempos em que elaboramos proposta pedagógica? Agora não. Quem vai ditar a proposta escolar, a proposta do município, a proposta de tudo isso? Nem no município tem sua proposta. Agora é aquele bando de gente que ficou no Conselho Nacional de Educação, que não são os mesmos que estavam lá. Então, por favor, queria lembrar de vocês também a procura da escola pública que vocês colocaram. Por que se procura agora a escola pública? Porque muitas famílias estão sem emprego e não têm condições de uma escola privada para seus filhos. Isso é um sinal, isso que você colocou, a quantidade de gente que está buscando a escola pública desde a educação infantil está mostrando que a família empobreceu. E que quando se empobrece a família, deixa de ser do B, do D, do C, e passa para o D, o E, o Y, aí está a escola pública, porque não há como pagar uma escola privada. Isto é lamentável. Eu diria
que o que nós temos que nos colocar com toda a força é o direito à vida. O direito à vida, eu pergunto, o direito à vida. Lutemos pela vida e pelo que nos é de direito. Trabalhadores na educação, aprendamos com as mulheres mais que lutam pela vida. Lutemos pela vida. Hoje a escola para os pobres, para os desempregados, para tantas Doñas Marías das favelas, das vilas, das periferias, que têm que sair muito só de casa para trabalhar, a escola para seus filhos é um lugar de salvar vidas. Vidas de criança e vidas, sobretudo, de adolescentes e jovens, em vidas ameaçadas, que vidas negras não importam. A escola tem que dizer, minha função primeira, mais do que ensinar letramento na idade certa, é garantir vidas certas na idade certa. Muito obrigado a vocês, parabéns por esse diálogo, a ver quanta gente está aí para podermos continuar, ou, se demora muito, podemos fazer outros ao vivo para colocar questões tão lucidez com que vocês colocaram e com essa lucidez vocês as põem em prática. Obrigado. Valeu. Professor.